Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, sextona, nós vamos falar hoje a respeito dos tipos de células, né? Então, como vocês já viram nos vídeos anteriores, vocês viram que as células são a menor parte que forma um ser vivo, tá pessoal? Menor parte que forma o ser humano, o cachorro, uma planta, um fungo, né? São as células. As células, elas são a parte fundamental do nosso organismo e é a menor parte do nosso organismo. E existem dois tipos de células, as chamadas células procarióticas, que são essas aqui, né? E as células eucarióticas, que são essas duas aqui. Então, a célula procariótica, ela forma as bactérias, né? Que são organismos mais simples, e as células eucarióticas, elas vão formar organismos mais complexos, como plantas, animais, fungos, protozoários, algas, né? Esses tipos de organismo. Então, as células, elas são desses dois tipos, célula mais simples, que são procarióticas, e células mais complexas, que são as células eucarióticas. Então, a diferença básica dessas duas células são que a célula procariótica, o DNA dela, que é essa parte aqui que parece um fiozinho, né? Essa parte, ela fica espalhada, né? Fica dispersa, fica espalhada dentro da célula. Enquanto que o DNA dessa célula vegetal, que essa verde é a célula vegetal, e essa azul aqui seria a célula animal. Então, a célula animal, quem possui o tipo de célula animal? No caso, seriam aí, né, os protozoários, os animais, né? Enquanto que quem possui a célula vegetal, eucariótica vegetal, são as plantas e as algas, né? Então, nós temos aqui dois tipos de células, né? O que acontece? O DNA dessa célula, ela fica dentro do núcleo, dentro dessa região aqui, ó. O que é o DNA? DNA é uma substância onde está contido toda a informação de um organismo. Então, todas as nossas informações, elas estão contidas no DNA, estão gravadas, como se fosse um disco, como se fosse um disco rígido de um computador, né? Que contém todas as informações daquele computador. Então, o DNA da planta, se a planta, vamos supor que a planta seja rasteira, está contido no núcleo. Então, está gravado lá no DNA essa informação, que é uma planta rasteira, né? Que é uma planta que possui uma folha de tal forma, que possui caule de tal forma, né? Que possui alguns tipos de flores. Então, todas essas informações estão contidas no DNA do organismo, seja uma planta, seja um animal, seja um fungo, um protozoário, uma alga. Todas as informações do indivíduo estão contidas no DNA. Então, a diferença entre a célula procariótica e a célula eucariótica, a primeira é essa, que as informações, né, do DNA, o DNA dessa célula, fica espalhado aqui no citoplasma, enquanto que o DNA da célula eucariótica, né, tanto animal, que é essa aqui embaixo, quanto a vegetal, está dentro do núcleo, o DNA está dentro do núcleo. A segunda diferença é que essa célula aqui não possui as chamadas organelas. O que são organelas? É como se fossem pequenos órgãos que têm alguma função dentro da célula. Então, olha só, aqui nós temos cloroplasto, nós temos aqui, ó, complexo de Golgi, nós temos mitocôndria, né? Olha essa daqui, ó, complexo golgiense aqui também, né? Aqui nós temos o vácuo digestivo, aqui nós temos as mitocôndrias, tem o retículo endoplasmático granuloso. Então, isso aqui são chamados organelas. É como se fossem pequenos órgãos que cada um tem a sua função. A gente vai ver isso mais adiante, né? Não é para a aula de hoje, mas o que vocês têm que saber é que organelas são estruturas que tem dentro de uma célula, né? E que cada uma dessas estruturas tem a sua função.
Então, as células que possuem organelas são as células eucarióticas, a animal e a eucariótica vegetal, enquanto que a célula procariótica ela não possui organelas. Então, são essas duas diferenças. Primeiro, o DNA da célula procariótica está espalhada no citoplasma, enquanto que o DNA da célula eucariótica está dentro do núcleo, né? Tanto animal quanto vegetal, o DNA está dentro do núcleo. E essas células eucarióticas possuem organelas, né? São chamadas organelas membranosas. Essas organelas têm suas funções, enquanto que essa célula não possui essas organelas. Vocês podem olhar aqui dentro, né? Ó, não tem essas estruturas, né? Enquanto que essas duas têm estruturas parecidas. Então, essas são as diferenças entre a célula. Lembrando que a célula é a menor parte que forma um ser vivo. Então, continuando aqui. Então, pessoal, existem aí aproximadamente 6 tipos principais de seres vivos no nosso planeta. Né? Então, o primeiro que eu vou falar para vocês é as bactérias. Vocês acabaram de ver essa célula ali. É uma bactéria, é um organismo unicelular, tem uma célula só. O que é um organismo unicelular? Aquele organismo que possui apenas uma célula, né? As bactérias, elas são organismos autotróficos e heterotróficos. O que significa? Tem bactérias que conseguem produzir o seu próprio alimento, né? Conseguem retirar, né, absorver aí o gás oxigênio, a energia luminosa e fazer a sua própria substância para se manter viva. Enquanto que tem outras que tem que retirar dos organismos, né? Vou dar o exemplo de bactéria heterotrófica, aquelas bactérias que causam doenças, né? Então, existem várias bactérias que causam doença, como por exemplo, né, a leptospirose, tem a meningite, tem a pneumonia bacteriana, existe aí, né, a cárie dentária, são várias doenças causadas por bactérias, né? Então, existem bactérias que conseguem produzir suas próprias substâncias para poder sobreviver e tem bactérias que não conseguem. Ela precisa retirar, né, do meio, né, essas substâncias. Então, as autotróficas, elas conseguem produzir o seu próprio alimento. As heterotróficas não conseguem produzir o seu próprio alimento. E aí a célula da bactéria, né, que é o único ser aí que tem esse tipo de célula procarionte, tá? Em que o DNA está espalhado dentro aqui da célula e ela não tem aquelas organelas que eu mostrei para vocês. Aqui nós temos uma micrografia aqui de algumas bactérias tipo bacilo, né? São bactérias que acabam, né, formando colônias para sobreviver no meio ambiente, tá? O segundo ser vivo que eu quero falar com vocês são os protozoários. Gente, existem protozoários que são protozoários que causam doença e tem protozoários que estão no meio ambiente aí, na água, e que não causam doença, tá? Então, nós temos aqui alguns protozoários. Tem esse aqui que é o chamado paramécio e tem esse aqui que é chamado ameba, tá? A ameba, ela causa uma doença chamada amebíase. Tem um protozoário que causa malária, que é uma doença. Tem protozoários que causam a doença de Chagas. Tem protozoários que causam a leishmaniose. São doenças causadas por protozoários. São organismos unicelulares, também possuem uma célula só. São organismos heterotróficos, ou seja, eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento, a sua substância para ele poder sobreviver. Ele precisa retirar de algum lugar para ele poder sobreviver, seja parasitando, ou seja, se alimentando de folhas ou animais mortos, né? Então, de qualquer maneira, ele não consegue produzir o seu alimento. E são eucariontes. O que significa ser eucariontes? Possuir aquela célula mais complexa, aquela célula eucariótica, em que ela possui várias organelas membranosas,
né? E o DNA está dentro do núcleo. Então, esses são os protozoários. Mais um ser vivo que existe no nosso planeta são as algas, tá, gente? As algas, existem algas unicelulares, igual vocês estão vendo aqui, ó. Cada um desse aqui é um indivíduo, tá? Cada uma dessa é uma alga. Então, existem algas unicelulares, que possuem uma célula só, e existem algas multicelulares, que elas são formadas por centenas ou até milhares de células unidas. E são seres autotróficos. O que isso significa? São seres que conseguem produzir o seu próprio alimento, conseguem produzir a sua própria glicose. A glicose no nosso organismo, gente, é como se fosse o nosso combustível, é como se fosse o combustível para o carro, né? O carro, ele só anda se ele tiver o combustível. Assim são as plantas, são os animais, são todos os seres vivos. Eles só sobrevivem se tivesse combustível. Então, as plantas, elas conseguem produzir, as algas e as plantas, elas conseguem produzir esse combustível, essa glicose, essa substância que vai servir como uma substância para produzir energia para o organismo se manter vivo. As algas conseguem fazer isso e as plantas também. Agora, seres como nós, animais, né, os fungos, eles não conseguem produzir essa substância. Então, eles são chamados de organismo heterotrófico. As plantas, ao contrário, né, e as algas, elas conseguem produzir o seu próprio alimento, então, por isso são chamados de autotróficas. Nós temos aí também, né, a definição da célula, que são células eucariontes, tá? São organismos que possuem células eucariontes, ou seja, a célula mais complexa. Que o DNA está dentro do núcleo e ela possui várias organelas membranosas. Próximo ser vivo são os fungos, tá, gente? Os fungos são organismos unicelulares e multicelulares. Eu esqueci de colocar aqui, ó. Eles são uni e são multi. Nós temos aqui o exemplo do fermento de pão, né? O fermento de pão são fungos. Aquele fermento que é utilizado para fazer o pão são fungos, né? Eles são seres unicelulares, ou seja, cada um desses círculos que vocês estão vendo aqui na tela são um fungo, né? É o fermento de pão. Então, tem seres multicelulares. Então, nós temos aqui o cogumelo. O cogumelo é formado por centenas ou milhares de células. Então, são seres multicelulares. Mas também tem a orelha de pau, tem o bolor, que são considerados fungos também, que são multicelulares. São heterotróficos. O que significa? Que não conseguem produzir o seu próprio alimento. Como é que eles retiram essa glicose? Como é que eles retiram as substâncias que eles precisam para poder sobreviver? Eles vão fazer a decomposição daquilo que está morto. Ou seja, vai decompor a matéria orgânica morta. Uma folha que caiu vai ser decomposto pelo fungo. Um animal que morreu vai ser decomposto pelo fungo. Qualquer organismo que não está vivo mais, que começa o processo de decomposição, são feitos por fungos e bactérias. Eles têm essa capacidade, tanto os fungos quanto as bactérias têm a capacidade de fazer a decomposição, né? Degradar, né? Vai degradar e vai devolver para o solo os nutrientes presentes naquela folha, naquela madeira, naquele animal. Vai ser devolvido para o solo e depois vai ser incorporado por um outro ser vivo. E os fungos possuem células eucariontes. O que isso significa, pessoal? É aquela célula mais complexa. Só que os fungos é assim, é interessante. Ele tem uma estrutura chamada parede celular que só tem na célula eucariótica vegetal. Mas ele tem uma substância chamada quitina que só tem nas células animal. Mas o que eu quero que vocês saibam é o quê? Que os fungos, eles possuem células eucariontes, que são aquelas células que possuem várias organelas, várias estruturas, né? São chamadas organelas membranosas, e o DNA está dentro do núcleo, tá? É isso que eu quero que vocês saibam dos fungos. Os animais. Então, os animais, eles são organismos multicelulares, não possuem
não existe, na verdade, não existe animais unicelular. Todos os animais são multicelulares, ou seja, possuem centenas ou milhares de células, né? Então, existem aí vários. O ser humano é um animal, mas o cachorro, o gato, né? A borboleta, o urubu, né? Todos esses organismos que estão aqui representados e mais uma quantidade imensa são considerados animais, né? São organismos multicelulares. São heterotróficos, ou seja, não conseguem produzir o seu próprio alimento, produzir a glicose. Ele precisa se alimentar de um outro ser para obter essa glicose, tá, pessoal? E são organismos eucariontes, ou seja, possui célula eucariótica, aquela célula mais complexa, em que o DNA está dentro do núcleo e possui várias organelas membranosas, tá? E, para terminar, eu gostaria de falar, então, das plantas. As plantas, né, são organismos multicelulares, ou seja, não existe planta unicelular. São organismos autotróficos, ou seja, são capazes de produzir o seu próprio alimento, ou seja, conseguem fazer a fotossíntese. A fotossíntese é aquele processo em que a célula pega o gás carbônico, pega a energia luminosa do sol e transforma isso em glicose e oxigênio, que é o alimento que a planta precisa para poder sobreviver, né? Então, são organismos autotróficos. E são organismos eucariontes, ou seja, tem aquela célula eucariótica vegetal, que é aquela célula mais complexa, que o DNA está dentro do núcleo e ela possui várias organelas membranosas. Então, são isso aí, pessoal. São 6 principais tipos de seres vivos. São bactérias, protozoários, algas, fungos, animais e plantas. Esses são os principais seres vivos que existem no planeta. Existem outros? Existem, né? Mas eles são menos falados, né? São organismos que não se fala muito na literatura. E vocês vão aprender sobre eles mais para frente também, tá? E aí, os vírus? Os vírus, será que é um ser vivo? Não, tá, pessoal? Os vírus não são considerados seres vivos. Os vírus, eles não possuem nenhum daqueles 2 tipos de célula que eu falei para vocês. Não tem a célula procariótica e nem a eucariótica, tá? Os vírus, eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. O que isso significa? Eles só sobrevivem dentro de uma célula. Então, os vírus, eles não são considerados seres vivos, pois eles não possuem células. Eles só sobrevivem dentro de uma célula. É tanto que eles falam, né? O coronavírus, né? Que a gente está falando aí do coronavírus, tanto na mídia, né? A gente está passando por uma pandemia, né? E aí, esses vírus aí, alguns deles, eles podem ter o poder de infecção fora do corpo da pessoa de até, em alguns lugares, de 24 horas, em alguns lugares até de 72 horas, né? Conforme o lugar que ele tiver. Então, ele fora da nossa célula, ele não tem capacidade de se multiplicar, ele não tem capacidade, né, de causar doença fora da nossa célula. Mas a partir do momento que ele entra dentro da nossa célula, ele se multiplica e causa doença, né? Então, a gente pode ver aqui vários vírus, né? O vírus do HIV, o vírus da hepatite, né? O vírus da gripe, da raiva, né? Tem vários vírus aqui. E esses vírus não são considerados seres vivos, pois não possuem células. Só sobrevivem, só conseguem se reproduzir e causar doença dentro de uma outra célula, tá, pessoal? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo, tá? Que eu vou estar respondendo a cada um de vocês, ok? Um grande abraço, tenham uma boa semana.